Direto do canal Chupa Essa Manga, que estou eu, professor Jean, e a partir de agora é a revisão de Sociologia, segundo ano do ensino médio, Colégio Santa Cecília, e você sabe que aqui a vida acontece quando estamos juntos. Então, sem mais delongas, o capítulo da nossa prova, o famosíssimo provão, conhecida como AC, capítulo 13, a democracia no Brasil. Exclusivamente esse capítulo. Não tem nada do filme Crash, apesar de no filme termos tocados no assunto da nossa prova. Beleza? Mas questões do filme só na Global. Então vamos lá. Gente, falar sobre democracia... antes de mais nada, você vai ouvir som de moto, som de menino correndo, som de ônibus passando, Satanás passando, mas você presta atenção aqui em mim. Beleza? Então vamos lá. Gente, falar de democracia no Brasil, eu preciso ir para a base. Eu preciso ir para o berço. E o berço nós sabemos que é a Grécia Antiga, mais precisamente a cidade de Atenas. Atenas era o berço da democracia, e democracia significa, ao pé da letra, governo do povo. Demos povo, cracia, governo. Mas nós aprendemos que democracia na Grécia Antiga, ela era limitada. Ela já tinha um problema de base. E por quê? Porque ela era uma democracia excludente, estava de fora dessa participação democrática, a mulher, o estrangeiro e o escravo, ok? Me faz lembrar a frase do Abraham Lincoln, que ele dizia que o Estado, o governo, ele é validado porque a democracia, ela é do povo, para o povo e pelo povo. Ele dizia que se não fosse dessa forma, não existiria o Estado democrático. Mas é bem verdade que eu tenho que pensar que existem dois modelos de democracia. A democracia direta, na qual o povo decide. Alguns pequenos países ainda no mundo se utilizam disso, através de plebiscitos, né? E aí resolve tudo aquilo que é necessário sem a necessidade de uma organização política. E nós temos também, que é onde está a maioria dos países, quase todos os países, a democracia indireta. Ela é através do voto. Pelo menos deveria ser assim, porque através do voto nós escolhemos um representante. E aqui no Brasil, essa democracia representativa, o voto é obrigatório. Então, pelo menos de forma técnica, nós escolhemos um representante que leve as nossas causas para serem resolvidas através do Estado, já que o Estado é a força maior para decisões, tá certo? Dentro de uma sociedade. Beleza? Cara, falar de democracia e falar de democracia no Brasil, eu não posso esquecer que a democracia é algo muito recente. E claro, no Brasil ainda está se consolidando. Eu escrevi isso até na lousa. Democracia é algo muito recente. É o pós-1985 no Brasil. Tá certo? E ela tem que continuar crescendo. E as suas regras institucionais para as eleições e o exercício até do próprio poder. Tá certo? E aí o que é que eu não posso esquecer? Que o crescimento da participação institucional nas decisões políticas é uma das conquistas do povo. Porque a democracia, ela tem que ser do povo. Ela tem que fortalecer a participação do povo, tá certo? Não pode ser diferente disso, tá certo? Então, a maior parte dos cidadãos, tá certo? A maior parte dos cidadãos, eles têm que proporcionar o processo decisório da política, tá certo? E claro, muitas vezes é através da própria eleição de representantes para as instituições governamentais. Você sabe o que eu estou falando, né? Como, por exemplo, no Congresso Nacional, o senador, nas assembleias legislativas, os deputados, tá certo? Na Câmara dos Vereadores, o nome já está dizendo, nas câmaras os vereadores. Então, para o executivo, o prefeito, o governador, o presidente, aí vai, gente, a instituição pública. Mas eu não posso esquecer que essas instituições políticas, elas têm hoje o mais baixo índice de credibilidade nacional. Por conta dos seus espaços de conchavos, de corrupção, de negociatas. E poucos, gente, meu Deus, e poucos dos seus membros têm credibilidade perante a população brasileira. Porque já que eu toquei nesse assunto, um assunto forte, dentro desse esquema todo, desse conchavo todo,
Chama-se nepotismo. E claro, gente, nepotismo é tratar a administração pública como se fosse uma residência, uma casa, em que os entes familiares participam da administração pública, participam da máquina pública. Entende? E, claro, eu não posso esquecer que existe também a questão da própria corrupção. Gente, corrupção existe em todos os países do mundo. Corrupção é do gênero humano, tá certo? E aí a gente pode perceber que a corrupção, ela tem níveis altíssimos, como a exemplo do Brasil, que a gente está falando dessa democracia no Brasil. E aí o que é que acontece? O Brasil, ele se mantém em um sistema de poder, tá certo? Em que ele trata o público como se fosse privado. E aí há espaço para tudo. E aí não fica de fora a questão da própria corrupção, tá certo? Garantindo envolvimentos de julgamentos, de condenações, e aí vai, em que incluem funcionários públicos, promotores, juízes, tá certo? Que não deveriam aceitar tais práticas. E aí é um negócio muito estranho, é um negócio muito negativo para a historicidade política desse país. Tá certo? Há de pensar até que, quando a gente fala de instituições políticas, há de se lembrar também a questão dos próprios partidos políticos, né? E os partidos políticos no Brasil, gente, eles foram, em sua maioria, representantes de setores dominantes da própria economia da sociedade brasileira. E até 1930 eram apenas agregados de oligarquias locais, gente, e regionais. A exceção que se tinha é que em 1922 tinha o PCB, o Partido Comunista do Brasil, que havia sido criado, que tinha como proposta dar voz aos trabalhadores. Então, meu amigo, é um troço hiper, mega complicado, porque quando eu começo a falar sobre isso, eu não posso esquecer de falar da política do favor, o toma lá da cá, manda ver, roda a baiana. Então, é o famoso clientelismo. É a relação entre o público e o privado, gente, no Brasil. E pode ser caracterizada até pela prática da política do favor, tá certo? A política do favor, do benefício, que a gente conhece como clientelismo, tá certo? Que ela está agregada, ela está entranhada com o famoso voto de cabresto, que é aquela relação entre o candidato e o eleitor. Você está me entendendo? Então, gente, e outra coisa também importante que eu não posso deixar de comentar, tá certo? E não posso deixar passar de jeito nenhum, é o seguinte, gente, essa corrupção, tá certo? Essa corrupção que se evidencia, que se aumenta, tá certo? E aumenta até o próprio desencanto com a própria política. Então é uma problemática que precisa ser bem vista, bem estudada, tá certo? Porque o próprio sentido dessa corrupção política, tá certo? Em tornar o público para se aproveitar, tá certo? Como promoção de prestígio particular, beneficiando grupos e classes. Isso é uma violação à lei, gente. E padrões, cara, de conduta moral. Eu já entro até na questão filosófica, não tem como escapar disso. Então essa política do favor aparece bem no nosso cotidiano, na relação dos indivíduos, tá certo? Com o poder público. Então isso é muito danoso, tá certo? Isso é muito danoso. Distribuição de verbas, tá certo? Doação de ambulâncias. Cara, é um negócio que quando a gente começa a remontar, a gente começa a vomitar esse tipo de comportamento. Então, e claro, só para me fechar com chave de ouro, essa corrupção, como a gente está falando de democracia no Brasil, ela tá ligada, gente, ao sistema capitalista que é operante no nosso país, que é recheada de desigualdades, tá certo? Recheada de desigualdades. Então, tratando-se o público como se fosse particular, como se fosse privado. E aí eu não posso esquecer de fechar com aquela frase daquele sociólogo, tá certo? Aquela frase daquele sociólogo que eu falei na sala de aula, tá certo?
o sociólogo brasileiro Marco Aurélio Nogueira, que ele diz que a política brasileira nos últimos anos resume-se a uma tentativa de controle da inflação, na qual o mercado está acima do Estado, o econômico acima do político, o especulativo acima do produtivo e o particular, ó, de novo, ele evidencia o particular acima do geral, acima de todos, tratar de novo o público como privado. Galera, eu vou me despedir de vocês, essa prova tá fácil demais, pelo amor de Deus. No mais, chupa essa manga! Uhul!